Hoje é sobre a lança invertida celestial, Ama no Sakaroku, ou Ten Sakaroku. Esse, só o resumo de tudo que eu encontrei deu 9 páginas. Jesus Cristo. Vamos lá. Olha só, Ama no Sakaroku, ou Ten Sakaroku, como o Toji ele chama Ama no Sakaroku. No Sakaroku. Tem alguns trechos que usam Ame no Sakaroku, tá? Só que essa de Jujutsu é Ama no Sakaroku. Até na versão em português da Comic, né? Do Marcos Oliveira. Olha só, pela ordem do material que eu tenho aqui, é melhor eu começar com as referências, tá? Então vamos lá. Primeiro o nome, tá? Ela é invertida. Eu vi várias teorias no Jutsu Folk, né? Do Reddit e tudo mais. Do pessoal na época teorizando por que é chamada invertida. Mas não é. O nome invertida, né? Lança invertida é uma coisa comum dos artefatos de lança lá, né? Porque lá tem muitas lanças que são usadas como estandarte. Eles ficam no chão, ela usa como estandarte, não é mais usada como arma, né? E ela está invertida exatamente por isso, né? O nome é invertida porque ela está fincada no chão como estandarte. A lâmina está para cima, né? Diferente da lança normal que eles usavam a lâmina para baixo, para matar a gente, né? Para atacar as pessoas. E a parte do Roko da lama é um tipo de arma, tá? É um tipo de arma especial lá. É uma naginata, tá? No original, é uma naginata. As traduções ocidentais, elas botam como um halberd ou como uma alabarda, né? Alabarda ou outras variantes. É uma arma de arte, né? Tipo uma lança. É uma lança, né? E aqui traduziu pra lança, mas o negócio lá é uma naginata, tá? Até a gente vai chegar da parte mitológica da Roko, né? Da Roko aqui nesse caso. Da Ama no Sakaroku. Mas é uma naginata. Se forem pensar lá na parte medieval do Japão, é uma naginata. O negócio mais moderno pode ser um halberd ou uma alabarda, uma coisa do tipo, né? Mas é uma lança. Ela está chamada de invertida porque ela está sendo usada como um estandarte. Tipo a bandeira, né? Está sendo usada como estandarte. Mas é isso, né? Olha só. A Ten Sakaroku é uma lança que está fincada no topo do monte Takachihomine, na cordilheira de Kirishima. Tem 2 vulcões nesse monte, tá? Nesse monte em específico. Tem vários vulcões na cordilheira de Kirishima, mas nesse monte tem 2. O Ohachi, ele fica a oeste, e o Futsushi, ele fica a leste, né? E tem um culto nessa montanha, tá? Tem vários cultos nessa montanha, né? E nas outras montanhas, né? na cordilheira de Kirishima. É uma religião local que adora a montanha em si. É tipo um... Eu vou chegar nessa parte. Tem 6 santuários, tá? Que estão localizados ao redor da cordilheira de Kirishima, que são chamados de Kirishima Rokusha Gongen. Esses santuários, tá? É diferente do santuário de relicário, né? Dá para vocês notarem a diferença quando vocês checam o endereço. Tem o grande santuário, que eles normalmente chamam, né? Que é o santuário em si. E tem santuários menores, que são os relicários, né? Que são coisas pequenas. É tipo um templozinho pequeno, onde o pessoal chega para deixar uma oferenda ou para fazer uma reza, né? É diferente do local onde os monges moram. O grande santuário. Esses 6 santuários da cordilheira de Kirishima são grandes santuários, tá? Os relicários menores, santuários menores, tem vários, tem muito mais. A lança normalmente é considerada um tesouro do santuário de Kirishima Higashi, que fica na cidade de Takaharo, distrito de Nishimorokata, província de Miyazaki. Tá o endereço aí no fundo. Outra referência é o livro Mitologia Medieval, da Hiroko Yamamoto, de 1998. Tem na Amazon do Japão, tá? 968 ienes, tá? R$36 praticamente aqui. Pela versão original é só pesquisar pelo número do registro na loja, tá? O número é 4004 30 59 34. Tá aí, né? Pra quem não... O nome é Mitologia Medieval em japonês, né? O nome do livro. Dessa mitologia eu preciso falar de Kiki, né? A mitologia Kiki é como os japoneses chamam o Nihon Shoki e o Kojiki, né? Que são os 2 livros mais antigos e contam a origem do Japão. Esses 2 livros eles são compilações de material mais antigo, tá? Vocês vão ouvir eu falando de volume dos livros, na verdade, é porque é tipo o livro de Han, que é uma sala inteira de compilações. É tipo a Bíblia mesmo, tipo a Bíblia, né? Que são várias compilações. É uma compilação de vários livros menores. Só que nesse caso aqui não é só livros em si, tá? Tem música, tem outros registros históricos, tem parte mitológica também, tem canções e tudo mais, né?
Mas é isso, né? Juntando, como os japoneses eles tendem a misturar, né, palavras e tudo mais, né? Juntando o Nihon Shoki e o Kojiki, né? É Kiki, porque os dois terminam com Ki, né? O Nihon Shoki e Kojiki, né? É Kiki, a mitologia Kiki. O Kojiki, né? Eles são compilações de material mais antigos, tá? Mas tem publicação da data, tem a data da publicação deles, tá? O Kojiki foi publicado em 712 e o Nihon Shoki em 720, no período Nara, ali no comecinho do período Nara, né? E os dois eles começam com uma origem lendária do Japão, né? Da terra do Japão ali, que eles tinham noção na época, aí até chegar a registros históricos, né? Tem os registros históricos fantásticos e tem os registros históricos mais atuais, né? Até aquele ponto, né? No volume 1 do Kojiki, no começo tem a seção de Izanagi no Mikoto, né, e Izanami no Mikoto, com o mito da criação. E nessa parte tem o Kuni-umi, né, que é o mito de criação das ilhas do Japão. Nesse mito é citada a lança celestial, primeira vez que é citada uma lança celestial, né? Nesse caso é a Tenkei, né? Tenkei, que era uma naginata, toda decorada com joias, chamada de Ame no Nuboko. Ame no Nuboko. Essa lança ela foi para ajudar na tarefa de criar a primeira ilha. Na ponta da ponte entre o céu e a terra, tá? A ponte tem nome até, tá aí no fundo, né? Era uma ponte ali que ficava... Eu lembrei da Bifrost, né? Um lance meio Bifrost. Na ponta da ponte que fica entre o céu e a terra, o casal, né? O Izanagi e a Izanami, eles usaram a lança para agitar o mar abaixo, né? Só tinha mar, não tinha terra ainda. E quando eles puxaram a lança da água, as gotas da água salgada, elas formaram a primeira ilha, chamada de Onogoro-shima. Depois disso, Izanagi e Izanami, eles desceram da ponte entre os mundos, né? E eles passaram a morar nessa ilha, Onogoro-shima. Essa lança que eles usaram era decorada com joias, e é a primeira menção dessa lança celestial, né, nesses textos. No Kojiki, ela também é chamada de Ame no Nuboko. De novo, tá? Esse nome aparece várias vezes, Ame no Nuboko, né, dessa lança. Né? E no Nihon Shoki, ela é chamada de Tennokeiko. Né? No texto principal, e Tenkeiho nos textos de Isho, volume 1, 2 e 3. A chamada de Tenkeiho. Aparentemente, tá, tem uma explicação que as joias da lança eram contas de jade, tá? Mas isso do tipo das joias só é relevante para o mito da criação mesmo. É porque esses livros eles foram escritos em chinês no começo, tá? E essa explicação é em chinês. Eles foram escritos em chinês, né? Até aqui, no começo do período Nara, tá? O nome mais comum dessa lança celestial era Ame no Nuboko. Ame no Nuboko, né? Com o passar do tempo, novas interpretações vão surgindo. A próxima veio de uma religião nova, chamada Shugendo na época, né? Que foi um dos cultos que surgiram do movimento de sincretização dos mitos indígenas do Japão com as crenças budistas, que estavam se estabelecendo no Japão desde o século V. Nesse caso eram 200 anos, né? Pelo que eu li desse culto budista, tá? O culto budista chegou primeiro no Japão, vindo da Coreia. E esse culto tinha chegado na Coreia antes, vindo da China, através da Rota da Seda, que começou. E o culto budista começou na China, influenciado pelo budismo Mahayana da Índia, tá? E o Shugendo, nessa época, né, no período Nara, ele trouxe coisas do taoísmo também, que também tinha vindo da China, né? Coisa do taoísmo, né? Grande parte do Shugendo é a adoração de montanhas, tá? Isso tem a ver lá com o Monte Kirishima. É um dos lugares mais sagrados do Shugendo, né? E isso, tá, vai ser importante um pouquinho mais pra frente, porque o Shugendo ele trouxe um livro chamado Yamato Katsuragi Hozanki, que era um livro shintoísta, escrito com as novas interpretações do Shugendo, né? Eles pegaram todas as tradições e esse livro trazia novas interpretações do Shugendo, né? Baseado no Shugendo. E é aí que a lança ganha um novo nome, olha só. Ame no Nuboko é dito ser um objeto espiritual que surgiu no momento da criação do céu e da terra. Ela é a encarnação de Bonten, que é um Brahma, tá? Que é um Brahma ou ele é o Brahma, dependendo da tradução, né? E por isso é considerado um Vajra, que tem o poder de esmagar o mal. E por isso ganhou outro nome, Amano no Magaeshi, no Hoko, né? É aqui que vem o negócio eles destacam o negócio da Naginata, né?
Esse negócio da Naginata é importante pro Shugendô, tá? Porque os monges de Shugendô, os Yamabushi, eles eram treinados na Naginata. A Naginata era uma das armas principais deles, né? Dos monges da montanha, que adoravam a montanha, né? E essa versão, ela aparece nas histórias de Ninigi no Mikoto. Ele é o bisneto de Izanagi, que foi quem usou a lança para mexer no mar, né? Aí criar a primeira ilha chamada Inogoro, ou Nogoro. Esse Ninigi, ele foi mandado para pacificar a terra, tá? Ele desce no Monte Takatiho e ele usa essa Vajra dele, né, que nasceu no momento da criação, para cumprir a missão dele. Essa é a versão do livro Yamato Katsuragi Hozanki, né? É a versão do Shugendô. E aí tem outra versão mais pra frente. O livro Tenchi Reiki Furoko. É um livro shintoísta Ryobo, né? Que é outra sincretização do shintoísmo com o secto Shingon do budismo, tá? É outra religião separada. É uma mistura do shintoísmo com o secto Shingon do budismo, né? Essa versão, ela questiona que a lança que estava fincada na primeira ilha não é a mesma lança que o Ninigi no Mikoto usava, né? Porque é dito que o Ninigi já desceu para a terra com a lança dele, né? Enquanto a Ame no Noboko, ela nunca foi retirada da ilha Onogoro, né? Então, a partir daí, para a mitologia, é considerada que a Ame no Noboko, que também é chamada de Ame no Sakahoko, né? É a lança que está fincada na ilha de Onogoro, né? A que foi usada por Izanagi. Né? E nesse caso a lança do Ninigi, né? Até o tesouro, né? Tem umas partes aqui que eles chamam só de tesouro, tá? Do Ninigi, né? Eles já até distanciam mais o negócio do Ninigi ter uma lança, né? Eles falam que a lança Ame no Sakahoko, né? A Ame no Noboko, é a que foi usada por Izanagi, que está fincada na ilha, na primeira ilha, Onogoro, né? E aí, ó, mas começa a aparecer várias lanças invertidas celestiais nesse ponto, né? O Shugendo diz que a Amano Magaeshi, né, no Hoko, né, que é a lança que surgiu na criação do mundo, né, ela tá no grande santuário de Ise, né. O shintoísmo, o Atarai, diz que a Ame no Sakahoko, ela tá no santuário de Sarutakiko Jinja, em Ise também, né, Esse eu já vi em Kamen Rider Zio. Esse santuário ele já apareceu em Kamen Rider Zio, ele aparece nos primeiros episódios de Kamen Rider Zio. Outro livro do período Nara, tá, chamado Shinto Gobusho, diz que a lança está no santuário de Mizakadono, também em Ise. Tem 125 santuários em Ise, galera. Eu chiquei. O santuário de Mizakadono, ele é um relicário. Ele é um relicário pequeno, né? Enquanto o grande santuário de Ise, que é dito no Shugendô, ele é um santuário gigante. É um santuário gigante, né? Nesse santuário de Ise tem 2 santuários gigantes. É um no norte e outro no sul. A parte frontal e a parte traseira do santuário, né? Mas tem vários outros santuários menores, né? O de Mizakadono, ele é pequeno, né? Eu cheguei. Para quem for visitar, né? Avisa aí. Tira umas fotos, manda pra gente, né? E tem uma lança invertida, tá no Monte Takatiho, né? Que a gente volta para a lança do Monte Takatiho. Tem tradição do período Nara, tá, que diz que a lança que o Ninigi no Mikoto usou para pacificar a terra é essa aqui. Aqui está enfiada no Monte Takatiho, né? Mas essa não é a Ame no Noboko, né, do Izanagi. Essa ainda está em Onogoro, né? Aparentemente a ilha de Onogoro existe, tá? Existe no Japão. Só que provavelmente ele é uma ilha que eles disseram arbitrariamente que é a Onogoro, né? Já que a ilha era majoritariamente mitológica, né? Mas nesse caso, mais uma vez, né? Eles fazem a distinção, né? A que está no Monte Takatiho era a lança que o Ninigi no Mikoto já veio do céu usando. Ele ganhou essa lança de outro deus, tá? De outro deus. Ele ganhou essa lança do Okuninushi no Kami. Okuninushi no Kami, né? A lança dele, né? Que aqui tá aqui, ó. E que depois de ele pacificar a terra, tá? Ele enfiou ela no vulcão, no topo do vulcão, para evitar ela de cair nas mãos erradas, né? Nunca mais ela ser usada de novo. E aí ela passou a virar um estandarte. Eu acho que é a partir daí que ela é chamada de lança invertida. Que ela vira um estandarte, ela deixa de ser uma arma e vira um estandarte, né? Tá no topo do vulcão. A origem dessa lança do Monte Takatiho, tá? Ela é desconhecida, tá? A vida real, né? A que tá enfiada lá mesmo. Ela é desconhecida, né?
E nesse site de turismo é dito que ninguém teve coragem de estudar ela de perto, até que Ryoma Sakamoto, né, um cara famoso, Ryoma Sakamoto, aconteceu. Esse cara ele foi importante no século XIX, tá? Mas eu vou resumir. Em janeiro de 1866, o Ryoma ele ajudou a cimentar a aliança Satsuma Choshu. Nesses dias, 2 dias depois, ele sofreu uma tentativa de assassinato, né, pelos oficiais do shogunato, que eles estavam brigando contra o shogunato, né, que era o Tokugawa nessa época. Ele sobreviveu à tentativa de assassinato junto com a esposa dele, que era Oryo, o nome dela, né, Oryo. E eles foram ficar um tempo em Kirishima. Ele diz, tá, numa carta para a irmã dele, que nessa viagem ele arrancou a lança do chão, né, para tentar impressionar a esposa, né? E essas cartas já estão no Museu Sakamoto Ryoma, em Katsuraha, tá aí atrás, né, o endereço do museu. Essa viagem que ele tirou a lança do pedestal foi em 1866, né? Em 1913, o vulcão entrou em erupção e ele quebrou a lâmina, né? Quebrou a lâmina em 2 partes. A lâmina quebrada ela foi presenteada ao clã Shimazu, e que dedicaram um santuário local. Esse clã Shimazu é um clã de samurai que existe até hoje, tá? Eles falam que eles estão na 32ª geração, segundo eles, né? E essa lança ela tá reportada perdida atualmente, tá? A lâmina que foi quebrada, né? O cabo continuou fincado lá no topo do vulcão, né? E uma nova lâmina de bronze foi feita para substituir a que foi quebrada. Mas quem forjou essa nova lâmina ninguém sabe, né? E só pra constar, tá, antes da gente ir pra Jujutsu, essa história do Sakamoto, ela aparece no jogo mobile, tá? Fate Grand Order. Esse Sakamoto, pra quem conhece Fate, pra quem gosta de Fate, né? Já devia conhecer a lança em si. A lança desse cara no jogo, ela é a mesma lança essa é a mesma lança de Jujutsu aqui, né? No jogo ele tem 2 Noble Fantasmas, né? O Fantasma Nobre. E isso não é normal, aparentemente. Eu não sei, eu não joguei o jogo, né? Um dos fantasmas nobres dele é a lança invertida, tá? E a imagem aí no fundo, né? Que aparentemente é o espírito da esposa dele, é um Oryo, né? Alguma coisa assim, né? Mas fica aí pra quem conhece Fate, né? Quem conhece Fate. Agora vamos pra Jujutsu. Tá começando com a página da Shonen de outono de 2021, né? É aquelas páginas famosas. A página da lança, ela tem menos texto que as outras, tá? É bem pouquinho. O que dá para destacar primeiro é o nome da lança, tá? Ela está sendo nomeada em referência à lança do Monte Takachiro mesmo, tá? A Ame no Sakaroku e o Ten Sakaroku, né? Ela está sendo nomeada exatamente à lança do Monte Takachiro, não as outras lanças que estão em outros santuários, né? É a que está lá fincada, é a lança do Sakamoto. É a lança do Sakamoto, né? E olha só. O texto da parte inferior, ela faz menção à história do Ryoma Sakamoto, né, que eu acabei de falar. A informação nova aqui é sobre o clã Shimazu, né, o clã Shimazu, o clã samurai. Aqui tem um rumor dizendo que em 1913, quando o clã recebeu a ponta da lança, eles usaram o poder divino dela para expandir seu poder político. E só depois que eles entregaram ela para um santuário. Eu não sei se essa parte é uma lenda urbana real lá do Japão ou se é alguma coisa do mundo Jujutsu. Se é alguma lenda do mundo Jujutsu, né? Mas aparentemente essa lança que o Toji usa é a mesma lança que é a ponta da lança que quebrou, que foi quebrada lá, né? A que tá lá hoje em dia é uma réplica de bronze. Então aparentemente a lança era famosa, né? Eles usaram o poder divino dela, né? Outra parte, tá? São os testemunhos aqui da briga do Toji contra o Gojo e o Geto, né? O texto de baixo ele especula, tá? Se a lança que o Toji tinha não era uma outra lança celestial não documentada, porque tem várias, né? Tem várias, eu já falei pra vocês, tem várias. E o texto da esquerda, ele especula se não é a verdadeira do Monte Takachiro, tá? Já que a que tá lá agora é uma réplica, né? Desde 1913. Exatamente o que eu pensei, né? Aparentemente essa a que o Toji usa é a lâmina que foi quebrada, né? Quebrada em quebrou em 2 partes. Tanto que já estava quebrada desde o começo, né? Tem um pedaço faltando, né? Os 2 textos da direita, eles falam sobre o item amaldiçoado ser só a lâmina, tá? É só a lâmina, né? E mais uma vez eles citam como se fosse a ponta da lança original do Monte Sakaroku. A ponta da lança original, né? A lança do Ninigi no Mikoto, tá? É a mesma mitologicamente é a lança do Ninigi no Mikoto. Pelo menos o tesouro sagrado que ele já desceu, né? Que ele já desceu pra terra com o tesouro. Eles citam a parte quebrada também, tá?
Tem uma parte que ele diz que o cabinho foi feito para conveniência mesmo, né? O cabinho foi feito para conveniência. E eles falam que dá para botar acessórios e tudo mais, né? De resto, é só isso nessa página, tá? Agora, aparentemente é só isso. Não tem nada de muito importante, não. Era uma lança mesmo, né? E o Toji meio que pediu para botar um cabo especial, aparentemente, para um cabo pequeno ali, para ser mais fácil de carregar ela, né? E a parte que tá quebrada, tá? Aparentemente tá quebrada desde 1913. Quando eles tiveram que trocar o cabo, né? Trocar a lança lá que tava... A ponta da lança que tava enfiada, né? E aí essa lâmina caiu nas mãos do clã Shimazu, né? Clã Shimazu Samurai, né? E em algum ponto chegou na mão do Toji, né? Infelizmente. E agora vamos pro mangá principal. A lança ela aparece no capítulo 71, 72, 73, 74, 75 e no 145. Ela é citada no 145 só, tá? Infelizmente ela não aparece. Né? No anime é o episódio 3 e o 4 da segunda temporada. Tá? A técnica imbuída na lâmina é Kyosei Kaijo, né? Que significa cancelamento forçado. Ela interrompe, né? Interrupção forçada. Toda técnica ativa, tá? Que entrar em contato com a lâmina para de funcionar automaticamente, né? Eu não acho que seja instantaneamente, não, né? Ou a lâmina tem algum limite, porque no mangá não tem um visual muito claro. Tem um visual específico, tá aí no fundo. Então, o que dá pra ver, né? É o que parece. Pra ver é que parece que é quando ela nega a proteção do infinito, né? E extingue as tesouras da Kugisaki Onna. E o Toji estava confiante, tá? Que ele poderia nulificar o infinito básico, né? E o azul e bloquear o vermelho, tá? Desde que ele se defendesse no momento certo. O Toji já conhecia como as técnicas do Gojo funcionavam, tá? Porque o clã Zenin tem as informações vazadas, né? Já lutaram contra o clã Gojo várias vezes. Então ele estava confiante de que... O cara já era caçador de feiticeiro, né? Ele estava confiante de que a lâmina seria capaz, sim, de nulificar tanto o infinito básico quanto o azul de longe, né, a distância, e bloquear o vermelho, tá? Desde que ele se defendesse no momento certo. Mas no mangá, a lança ela não interage mais com técnica nenhuma depois daí, né? Então a gente não teve como provar, né, essa capacidade da lança. No anime é diferente, tá? No episódio 3, na parte do episódio 3 da segunda temporada, tá? Isso aqui é da segunda temporada. Na parte nos 13 minutos e 36 segundos, o Toji ele toma um azul usando a lança, tá? E o azul parece funcionar normal. Então, o negócio só dela encostar numa técnica não dispersou o azul. Então é estranho, né? No anime é estranho. No episódio 4, no momento 14 minutos e 37 segundos, o vermelho, né? A parte do vermelho, o Toji ele defende usando a lança, mas o vermelho não dissipa. Ele não dissipa e parece funcionar normal também, né? Tem outras 12 vezes, tá, que a lança passa na cara do Gojo, né? E parece não interagir com o infinito como interagiu antes, quando ele tomou a facada na garganta, né? Mas nessa parte, como ele tava doidão, é capaz de ele não tava com o infinito ativado, né? Eu acho que não tava. Tem uma parte que ele puxa umas pedras, como se ele não tivesse com o infinito ativado, né? E para ele puxar as pedras, ele tem que ativar o azul de qualquer forma, né? Então eu acho que a coisa dele não tá ativado, né? É provável, tá, que na hora de estender as cenas eles acabaram nerfando a lança sem querer, né? Porque o clima do mangá é outro. Olha só, o Toji no mangá, o Toji ele tira a lança, né? E o Gojo ele pensa, né, que ele já conhece o infinito e por isso essa lança deve fazer parte de um plano para lidar com o infinito, né? A próxima parte já é o Toji conseguindo se aproximar, né? E o Gojo ele percebe ele, né? Ele percebe ele e a atenção vai direto para a lança, né? E o Toji pensa: com seus 6 olhos, você pode ver a energia estranha que flui dessa ferramenta. Você não quer que ela se aproxime. E aí ele fala, né? E aí a lança, né? E aí tem a lança partindo do infinito e o Gojo tomando uma estocada no pescoço. Tem um visual, tá? Tem um visual da lança partindo. Ela meio que dispersa, dá pra ver, é meio que dispersa. Ela não fura o infinito como no anime, né? Na hora que ela vai encostando, as energias, parece que as energias vão dispersando, dá pra ver. Então eu acho que o negócio dela dispersar é mais acurado, né? Só que no anime ficou diferente, infelizmente. Relendo agora, a hora da lança no mangá é muito superior ao anime. O negócio de perigo, né? De ser um objeto perigoso. No anime, depois do Gojo tomar uma facada no pescoço, ele ainda consegue usar um azul. Só mesmo que seja fraquinho, né? Ele ainda consegue usar um azul. Enquanto no mangá, só dela encostar nas tesouras, ela desmancha a tesoura, tipo como se fosse de manteiga, entendeu?
né? Então eu acho que nerfaram sim. Acho que acabaram nerfando sem querer a lança no mangá, pra estender as cenas, né? Infelizmente. No mangá ela não tem mais interação, praticamente, né? Então no mangá ela meio que fica mais invicta, né? Fica mais invicta. Agora a gente vamos aos pontos restantes, né? A energia estranha que flui da lança, né? As interações com outras técnicas e o paradeiro da lança. Que tem a parte estranha na tradução dessa parte, né? Vamos começar pela energia estranha. A tradução oficial em inglês, tá? Usa o termo estrangeira. Como se a energia for estrangeira, tipo, que pertence a um outro lugar, né? Tem uma passagem similar, tá? Sobre, que eles usam um termo parecido, né? Sobre a energia amaldiçoada estranha sobre essa energia amaldiçoada estranha, com um gosto diferente, né? De uma origem diferente. Isso está no segundo conto da primeira light novel, tá? Isso passa na cidade de Sapporo, em Hokkaido. Ele começa assim, ó. Esses bairros provavelmente estavam separados, apenas pela distância de uma rua, e estavam todos misturados em uma só. É claro que todos os pensamentos, eles botam aspas aqui, reunidos nessas áreas, também se juntam. Ressentimento, ciúme, raiva, parcialidade, teimosia, inveja, nojo, egoísmo. Os sentimentos negativos dos humanos deveriam se separar naturalmente com base nas especialidades da região, mas a cidade não foi dividida com base em características especiais. Então, aquela rua tem uma energia amaldiçoada diferente, tem um gosto diferente, porque não dá para distinguir. Eles não conseguem distinguir o sentimento negativo, né? Que forjou aquele montante de energia amaldiçoada, né? O narrador ele fala isso para explicar o gosto, tá? O gosto diferente da energia, né? E lembrando tá, que na página da Shonen Giga é dito que o clã Shimazu, né? Ele usou os poderes divinos da lança para ganhar poder político, né? Então é capaz da lança ter realmente uma energia divina, entre aspas, né? Ter um gosto diferente, uma energia divina. Olha só. Eu acho que a técnica da lança era de algum monge, tá? E por isso ela é considerada sagrada, um objeto sagrado, né? Igual o reino da prisão, tá? Que era de um monge também. É os restos de um monge, né? É o resto e representava os rituais de selar o mal. Imagina que o Higuruma, né? Ele despertou a técnica dele no meio de um julgamento, né? E a técnica dele era de julgamento. O Hakari tem técnica de pachinko, né? E a gente sabe que ele é um apostador nato, então ele jogava muito pachinko. O Naobito, a técnica do Naobito era de animação, né? Então talvez, e ele era muito entusiasmado com a animação, né? Na tradição do Shugendo, a lança é uma Vajra com o poder de esmagar o mal, né? E como tudo isso, né, que essa técnica faz é desfazer outras técnicas, o monge em si, que era o dono dessa técnica, ele não devia ser um feiticeiro. Ele provavelmente era um exorcista, um caçador de mestre de maldições, um Yamabushi, né? Um monge da montanha, um guerreiro da montanha treinado em Naginata, né? O caçador de mestre de maldições. Seria uma boa também, né? Seria uma boa também, seria maneiro. E aí com o tempo a técnica ficou imbuída na Naginata do cara, estilo o monge guerreiro Benkei, né? O monge guerreiro também era um Yamabushi do Shugendo, o Benkei, né? E aí depois que o cara morreu, botaram a lança no topo do Monte Takachiro, né? Provavelmente seguindo o mito, né? Ou então a lança ficando no topo do Monte Takachiro provavelmente servia ali para selar alguma coisa. Será? Pode ser, né? Pode ser. Porque esse culto de monge não devia ser culto de feiticeiro. Essa técnica ela não serve bem um feiticeiro normal. Muito menos se a técnica for uma técnica inata do cara. Não serve bem, é mais uma técnica de duelista, né? Olha só, tem um negócio do mito, né? Tem até a citação do historiador Sadakichi Kita, né? Falando que a lança do Monte Takachiro provavelmente foi plantada lá por um monge budista influenciado pelo livro Jinno Shotoki e outros livros do tipo, e isso acabou criando o mito dos deuses descendo na cordilheira de Kirishima. O tipo diferente da energia, tá? Ele pode ser tanto dessa natureza divina, tá? Esse contexto divino que tá ao redor da lança, né? Ou da natureza antitécnica da técnica, né? Porque uma técnica que desfaz outras técnicas pode ter talvez tenha uma energia diferente, né? Uma assinatura de energia diferente. Mas eu acho que isso explicaria, né? Porque o negócio de ser estrangeira, como eles usam no oficial, é um pouco estranho, porque tudo envolvendo a lança está intrinsecamente ligado ao Monte Takachiro e ao culto dos Yamabushi, né? Do Shugendo.
Até o negócio da Naginata, dela ser uma Naginata e tudo mais, né? Então, se vocês acham que esse negócio da energia estranha que flui sobre ela tiver outra explicação, vocês me avisam aí nos comentários, né? Talvez eu tenha perdido alguma coisa em alguma entrevista, sei lá. Mas eu acho que explica bem, né? Agora vamos para as interações. Interações. Essa é a parte que é para responder aquela dúvida antiga, tá? Se dá para desconjurar o Mahoraga acertando o próprio ou se você precisa acertar o conjurador do Mahoraga, né? No mangá, tanto faz, porque só dela se aproximar de uma técnica ativa, a técnica desfaz, como aconteceu com o infinito, né? Então desconjura do mesmo jeito, tanto encostar no Mahoraga quanto chegar perto do conjurador, né? Ela já desconjura. No anime, deve ter alguma certa resistência, porque ela foi nerfada no anime. Foi nerfada bastante no anime, né? Mas aí fica a dúvida, né? Tem com outras interações. Ela só interage contra a técnica inata ou qualquer outro tipo de jutsu complexo, né? Pelo que eu entendi, eu acho que é só contra uma técnica inata ativa. Porque pelo que a gente consegue entender, uma técnica inata, ela ativa de forma diferente de uma técnica de barreira, por exemplo, que você tem que conjurar, que é um feitiço, né, que você tem que conjurar. A técnica inata é um processo biológico, tecnicamente, né, que você ativa dentro de você, né, que gera um feitiço, né. Aparentemente, assim, é tipo uma mutação mesmo, porque os caras têm um cérebro diferente, né. Ela tem um cérebro diferente e tudo mais, né? E tem sempre e a predisposição é genética e tudo mais. Genética nesse caso única, né? Sempre única, inata, né? Para quem desenvolveu uma técnica nova que não era herdada, né? Então acho que é só para técnica inata ativa, né? Só para técnica inata mesmo, né? E aí tem outras perguntas, né? Se acertasse o panda, ele morreria instantaneamente porque ele é todo animado por Jujutsu, apesar da energia dele ser dele mesmo, né? Nesse caso, né? Se acertar o Hajime depois da transformação, ele morreria imediatamente também, porque o corpo dele estaria todo deformado, né? E aí ia desfazer a parte do Jujutsu que estava mantendo ele vivo. Imagina, né? Se você estiver sendo atacado por 10 Mekamarus, os fantoches, né? Os fantoches, e você acertar um só, você desabilita só o boneco que foi acertado ou todos, porque a técnica inteira foi desabilitada? Nesse caso, né? Nesse caso, se você acertasse o panda, ia matar só o panda ou todos os outros bonequinhos da floresta secreta? Porque essas técnicas remotas é um pouco diferente, né? E no caso do Toji, ele estava confiante que ele poderia desfazer o azul, usando o alcance da lança, que agora estava usando a corrente infinita, né? Desfazer o azul. Tecnicamente, o azul é uma técnica remota, né? Porque pelo que a gente viu, o Gojo ele consegue, mesmo que o azul esteja longe, tá? Plantado longe, ele consegue alterar o grau de atração, né, do azul, né? Então, tecnicamente, é uma técnica remota. E o Toji estava confiante que ele conseguiria anular o azul de longe, né? A distância. Mas essas técnicas que usa boneco, se acertar um boneco só, tu desfaz a técnica toda, desabilita todos os bonecos. Se acertar o panda, mata todos os outros bonequinhos da floresta. Eles meio que são independentes agora, né? Porque o Yaga já morreu, né? Se acertar o Kenjaku, mataria ele instantaneamente, porque anularia a conexão do cérebro com o corpo? Eu acho que sim, né? Porque o Yuta só sobreviveu à conexão com o corpo ser quebrada por causa da Rika, que ela tava fluindo energia reversa ali no corpo, né? Provavelmente. O Kenjaku, eu acho que ele não teria como circunventar essa situação, não. Acho que seria uma fraqueza boa para ele, né? Com a manipulação de maldição, por exemplo, né? Também tem isso também, né? O negócio não mostrou muito no mangá. E olha que o Toji lutou contra o Geto, né? No mangá, o Toji ele mata a Kudisaki Onna enquanto ele neutraliza o Geto. Naquela hora que ele corta, faz um X a cicatriz do Luffy, ele deixa o Geto com a cicatriz do Luffy, ele corta a Kudisaki Onna no mesmo modo, no mangá, né? No anime não tem isso. Né? Então não dá pra saber se ela ficaria livre caso ele acertasse só o Geto nesse ponto, né? Se ele acertou só o Geto e ele nocauteou o Geto usando a lança, se a Kudisaki Onna que estava invocada ficaria livre nesse ponto, né? Mas acertar o Geto não quebrou. O armazenamento em si não quebrou, né? Porque acertar o Geto não quebrou o armazenamento. Aparentemente isso só se matar o usuário de manipulação de maldição quebra o armazenamento, né? Então a lança deve quebrar só o controle das maldições.
Eu acho que faz sentido. E só as que tiverem em campo no momento, né? Eu acho que faz sentido, né? E aí tem a mesma conjectura dos Nekamaru, né? Se o usuário de manipulação de maldição mandar 10 maldições pra cima do Toji e o Toji acertar só uma com a técnica, ele liberta as 10 maldições ou ele anula só a técnica da maldição que ele acertou? Eu acho que ele libertaria todas as maldições. Eu acho que ele libertaria todas, porque eu acho que desabilitaria a manipulação de maldição completa nesse caso. Eu acho que eu fico nessa, né? Que sim. Quanto à necromancia da Ogami, né? É só informação da alma ou do corpo, galera. Então é um processo meio parecido com os corpos amaldiçoados, né? Numa transformação normal, né, em que eu acho que a própria Ogami está transformada, eu acho que a lança nega instantaneamente, né? Eu acho que ela nega instantaneamente a transformação. No caso da cópia do Toji, né? Por exemplo, né? O do corpo ali que vira uma cópia do Toji, aí eu já acho que fica meio mais parecido com os corpos amaldiçoados independentes, né? O Yaga já morreu, né? Nesse caso, né? Esse corpo do Toji também continuou independente mesmo depois que a Ogami morreu, né? Essa cópia do Toji, ou ela é mais parecida com um boneco, um corpo amaldiçoado, né, independente, ou como um encarnado, né? O corpo do Toji, ele cortou a ligação com a invocadora, né, no momento em que ele tomou o controle do corpo, né? Então ele não depende mais da técnica dela, né? Mas o corpo não funciona morto, né, nesse caso, né? Não é como um fantoche em si. Mas um bonequinho do Mekamaru também não funcionaria. Também não funcionaria por conta própria, né? É só o panda que fica ali nesse meio, né? O panda e os outros bonequinhos. A única técnica que esse corpo tem é a restrição celestial, né? Técnica entre aspas, né? Que é a restrição celestial, né? E a lança não interage com restrições. Com restrição celestial. Isso não teria sentido com o Toji, né? Ele teria ficado mais fraco, alguma coisa assim, né? Então, nesse caso, eu não interajo com ele. Então, no caso da cópia do Toji, eu acho que a lança não faria efeito. Contra os outros corpos, né? E a própria Ogami transformada, a transformação seria cancelada sim. Eu acho que sim. Contra objetos que contêm a alma de alguém, tá? Não tem interação. Não tem interação, não. Essa lança existiu no mínimo desde 1913, né? Aparentemente. E os pinturas 4 e 9, eles não são de classe especial, tá? E nada da lança ser usada para libertar a alma deles, né? Porque eles têm alma. Eles são um objeto com uma alma presa neles, né? E só a pintura do 1 ao 3 são de classe especial e portanto indestrutíveis, né? Os outros do 4 ao 9 alguém poderia já ter tentado destruir, né? E aparentemente nada. Eles estavam no armazém, né? Então aparentemente o que mantém a alma no item não é uma técnica inata ativa, né? Pelo menos não pro princípio de você poder resolver com a técnica da lança invertida, né? Então dá para descartar a lança interagindo com barreiras ou exorcizando os encarnados também, tá? Acho que não funciona com barreira também não. A maldição que mantém espíritos vingativos também tá fora de questão, tá? Que é outra parada, né? Essa é outra parada. Pelo que a gente viu, a maldição que mantém espírito vingativo é tipo um nó de energia amaldiçoada. Ultra complexo, né? Tipo um nó de energia amaldiçoada ultra complexo. Então não é nenhuma técnica. Nem uma técnica normal, nem uma técnica inata. Então nem completamente fora de questão, né? A lança é mais um instrumento para duelistas mesmo, né? Mais um negócio de duelista, né? Até no Fambook eles falam, né? Que é um negócio, um instrumento excelente para duelos, né? Agora vamos pro paradeiro da lança. Capítulo 145, né? A Tengen, ela cita a lança e a corda negra como objetos capazes de libertar o Gojo do reino da prisão. Ela também cita a anjo, tá? E cada uma das opções elas não fazem a mesma coisa, tá? Nem a corda, nem a lança, nem a anjo, né? Elas chegariam a esse resultado de forma um pouquinho diferente, né? Mas essa comparação fica para outro dia. O negócio é que em todas as outras traduções que eu li, incluindo a oficial em inglês, a Tengen fala: 11 anos atrás, Gojo deve ter selado a ama no Sakaroku, né? Porque ela não estava sentindo a lança na barreira dela, né? E aí ela complementa: ou ele destruiu a lança, né? Ou ele selou, ou ele destruiu, né? O que eu sei é que eu não estou sentindo a lança aqui. Aqui ela não tá, né? Aqui ela não tá. Ou ele selou em outro lugar, ou ele destruiu, né? Todas as traduções seguem essa mesma ideia. Francês, espanhol, segue essa mesma ideia, né? Exceto a do oficial em português, que tá assim, ó: porém, 11 anos atrás, a ama no Sakaroku foi selada e destruída por Gojo Satoru. E agora, né? E agora? É o Marcos Oliveira, né? E agora, destruir a lança é burrice, porra.
É burrice, né? E essa parte é mostrada como uma piada nesse momento, tá? Porque a narrativa já vai na direção da Anjo, né? Que pode fazer tudo que a Lança e a Corda fazem e muito mais. É uma piada que meio que deixa assim, não, esquece a Lança e a Corda porque elas estão ultrapassadas, né? É ultrapassada e não vai voltar nunca mais, né? Mas destruir a Lança seria uma burrice desgraçada. A Lança é muito útil. Só porque o cara não vai usar não quer dizer que não seja útil para algum dos alunos dele, né? Podia ser a herança de alguém, né? Alguma coisa assim, né? Então, dessa vez eu vou confiar no John Henry. Eu vou confiar no John Henry, né? Por mais que a Anjo seja melhor, não dá pra carregar ela no bolso. Não dá pra carregar ela no bolso. Então a Lança ainda tem seus usos, né? Eu espero, então, eu vou esperar que a Lança ainda tá por aí em algum lugar, né? Talvez em algum outro país, eu espero, né? Mas é isso, né? É isso, essa é a diferença, né? A Lança o status da Lança terminou indefinido, né? Terminou indefinido. Só na versão em português que ela foi destruída, né? Mas nas outras versões ela tá indefinido, o status da Lança, né? Não tá no Japão, pelo que ela tem, ninguém falou, né? Mas é isso, né? Isso é tudo que eu encontrei sobre a Lança. Infelizmente uma arma desperdiçada, né? Infelizmente. Se algum de vocês um dia for escrever sobre essa Lança, a Ama no Sakahoko, né? Tem bastante material mitológico e histórico, tanto do material do ponto de vista mitológico quanto do histórico, né? Mas não desperdicem a Lança nas histórias de vocês, né? Hoje é isso, né? Hoje eu fico por aqui, né? Antes eu vou deixar meus parabéns atrasados pro Ruan Ayub, né? Que fez aniversário dia 29. Parabéns, cara, né? Parabéns. Merecia um final melhor. Merecia um final de mangá melhor. Mas finais melhores virão com certeza, né? Saúde pra você. Muita saúde pra você, né? E é isso. Hoje eu fico por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau.